mudança de atitude. Vamos falar agora da construção das posições intermediárias na animação quadro a quadro e destacar a importância das primeiras posições intermediárias que nós definimos como poses de passagem ou poses de ruptura. Essa é a parte 1 do trabalho e nós vamos focar mais aqui na animação do cachorro e deixando a parte 2 para a animação das suas orelhas. Bom, nós vimos que no planejamento a temporização da vitalidade ao posicionamento, fizemos como exemplo desde do pêndulo, das posições chaves do pêndulo, também para as posições chaves do cachorro e as posições chaves da sua orelha dentro da duração de 4 segundos. Esse é o mecanismo, a estratégia melhor para a gente pré-visualizar uma cena completa de animação quadro a quadro a partir das poses narrativas das poses chaves, ritmando este tempo e marcando, registrando esse tempo depois em números na linha do tempo. Porque aí nós saberemos qual é a vantagem desse processo, nós saberemos quantas imagens intermediárias criar aí. E, segundo, nós temos a vantagem de ter um resultado bem próximo deste que nós estamos apresentando aqui. Então, nós vamos fazer menos desenhos intermediários usando esse processo e nós vamos focar na qualidade do movimento. Bom, a mudança de atitude está sendo elaborada a partir da dinâmica por antecipação, reação, acomodação. Isso está nas páginas 48 e 55 da minha tese. Leiam, por favor, esse trecho. Eu queria destacar aqui a importância da reação como a pose extrema do personagem, como a pose chave número 3 do nosso personagem. Então, no exemplo aqui à esquerda, nós temos essa dinâmica sendo elaborada de uma maneira um pouco mais suave, da surpresa da antecipação do personagem para o final. Perceba que ele acelera e desacelera para o final, e o personagem reage sem impacto. À direita, nós temos a mesma animação no mesmo tempo, mas há uma definição agora de um impacto maior nessa aceleração do início até o final. Perceba que essa pose extrema que identifica a reação, ela é quase imperceptível na animação final. Nós lemos, na verdade, ela recolhendo para a pose final. Então a pose extrema, ela dinamiza a reação, ela destaca a reação, e é isso que nós vamos querer trabalhar nesse trabalho, e não o que está aqui à esquerda. Não é? A construção da animação das posições intermediárias nós vamos fazer em 3 etapas. Nós vamos trabalhar a primeira forma externa, através do contraste entre as posturas do personagem, em esboço, e esquecendo da animação interna facial. Nós só vamos trabalhar na animação facial no estágio seguinte. E, finalmente, a animação secundária das orelhas do cachorro. Então, o contraste entre posturas do personagem. Né? Construção em esboço, ela vai adequar ao ritmo que nós trabalhamos para o cachorro, e nós temos aí o exemplo à direita, da animação totalmente feita em esboço, completa em esboço, inclusive já com mais posições da orelha também. Nós podemos trabalhar inclusive chegando a esse resultado, deixando somente os detalhes da visualidade interna do personagem para realmente o final, se preocupando primeiro com o movimento. Mas nós vamos construir esse esboço a partir então de poses de ruptura. Então, no exemplo aqui à esquerda, nós temos as poses chaves, aquelas poses que demarcam a trajetória, definem a trajetória do movimento, aquelas poses narrativas, e nós vamos criar entre essas poses chaves as primeiras posições intermediárias entre esses chaves. Então perceba que nesse exemplo agora do resultado em esboço, o movimento é percebido mais truncado porque existem poucas posições aí entre os chaves. E nós vamos definir essas poses de ruptura como as poses de passagem entre um chave e outro. São aquelas poses que estabelecem as diretrizes do movimento intermediário. Eu digo isso na página 39 da minha tese. O Richard Williams define as poses de ruptura, que ele chama de poses de passagem, como as posições mais criativas que os animadores têm que dominar, porque são essas poses que dão sentido ao movimento. Essas poses que dão maneirismos ao personagem, são essas poses que tornam o movimento mais orgânico e menos mecânico. Então, no nosso enunciado, vamos dar um exemplo aqui. Do item número 1 ao item 2, quando o cachorro fica surpreso, está demarcado que ele fica surpreso primeiro e depois sua orelha levanta.
Se nós fôssemos construir esse trecho do personagem em repouso até ele escutando alguma coisa, qual seria a primeira posição intermediária que nós iríamos criar aí? Vamos, então, passo a passo. Aqui é a diagramação com as 4 poses. Essa diagramação vai estar lá no timeline onde vocês estão animando, na plataforma que vocês estão animando. E no layer acima, nós vamos agora somente elaborar as poses em esboço. Essa construção em esboço por pose de ruptura eu falo na minha tese, páginas 40 a 43, e lá eu vou definir exatamente que as poses de ruptura são aquelas que, ao serem criadas, elas vão definir inclusive a posição das poses restantes a serem feitas na animação. Então aqui temos a pose inicial, pose chave 1, que está em repouso, que ele está tristonho, cabisbaixo, aquela primeira pose, e depois o personagem escuta alguma coisa. Então esse que vai para antecipação. Aqui nós temos a pose 1, nós circulamos por ser um desenho chave, e vamos imaginar que 1 segundo depois, e aí eu estou só trabalhando o tempo aqui de uma maneira apenas didática. 1 segundo depois, ou seja, 24 quadros depois, ele caia na antecipação. Então 1 mais 24, 25 é o quadro em que nós vamos ver o personagem surpreso com a orelha levantada, não é? O enunciado diz que nós escutamos, o personagem levanta primeiro e depois sua orelha sobe. Ele escuta primeiro, fica surpreso primeiro e depois a sua orelha levanta. Então olha só, nós marcamos então essa primeira pose em esboço já na postura da pose de antecipação. Na postura da pose de antecipação, e percebam que a orelha ainda está baixa. Então nós fizemos isso de acordo com o enunciado. No gráfico de posição, em que posição que ela está? Ela está bem mais próxima da antecipação, porque a postura dela já é da antecipação. Que número que isso vai acontecer na linha do tempo? Olha, vocês vão testar no timeline que vocês estão animando. Vocês vão testar lá exatamente na minha animação, no gráfico e no software que vocês estão utilizando. Mas aqui eu arriscaria que é um número mais próximo do 25. Talvez o 19, porque depois entre o 19 e o 21, 25, desculpa, nós faríamos o 21 e depois o 23. Bom, vamos concentrar agora entre essa pose que nós criamos, essa primeira pose, e entre ela e o número 1. Né? Que posição que nós faríamos primeiro? Seria ideal a gente marcar como é que a gente sai, como é que nós sairíamos da pose inicial número 1. Então, essa pose vai favorecer a pose 1, e observe que o personagem sai um pouco mais para trás, que essa posição verde, e fazendo levemente um S para levantar e demarcando e destacando a curva do movimento. Como ele favorece o número 1, ele está bem mais próximo do 1, mas percebam que na linha do tempo nós vamos deixar ele um pouco ainda mais próximo do 19, porque ele vai levantar rápido ali, mas vocês vão experimentar com o tempo. Nós chamaria ele de 15 e nós estamos sublinhando esses desenhos, tanto o 19 e o 15, para identificar que eles são poses de ruptura, poses de passagem. São aquelas posições que parte dela é um desenho-chave. Não é? Então, claro que entre o 15 e o 19 caberia o 17 ainda. Bom, da antecipação para a pose extrema, que é a reação, nós estamos saindo então do 25 e vamos imaginar que 20 frames depois nós vamos acelerar nessa curva para o desenho 45, o chave 45. E de novo, estão só experimentando com o tempo. Nós vamos marcar aí uma pose de ruptura que faça sentido a esse movimento, que tenha uma boa silhueta, que destaque a mudança de postura da forma externa do personagem. Então perceba que essa pose vermelha, ele está com a coluna curvada, exatamente para destacar a mudança da forma em relação à pose extrema seguinte, a pose 45. Então a coluna está dobrada, porque depois a coluna vai ficar reta na pose de reação 45. E no posicionamento ele está então mais próximo do 45. Como ele está acelerando, eu chamaria ele no tempo do número imediatamente anterior, o número 43, que quer dizer que não teria nada entre 43 e o 45.
Não teria mais desenhos a serem feitos, porque nós estamos sempre numerando nos ímpares, porque nós estamos fotografando cada desenho 2 vezes, como nós falamos na aula de planejamento. Bom, entre esse 43 e a antecipação 25, nós vamos manter uma outra pose de ruptura, favorecendo a saída da antecipação. E perceba que a forma dela favorece muito mais, a postura dela favorece a pose de antecipação. Então nós temos aí 2 posições de ruptura que ambas a forma dialogam com as suas pontas, os seus chaves, as suas pontas. E esse aí, então, se ele está mais próximo do 25, embora na linha do tempo nós iríamos deixá-lo também dialogando mais com o vermelho. Então chamaria de 39, que quer dizer que teria mais um desenho entre o verde e o vermelho, que seria o 41. Tá? Então ele favorece a pose 25. Bom, da reação para a pose final, e perceba então que a reação ela é uma posição um pouco além da final, a pose extrema, né? Ela dialoga com a final. Então, nós iremos da reação para a acomodação, e estou imaginando 10 frames depois. Então nós criaríamos aí um desenho praticamente no meio, ou mais próximo do desenho do chave final 55. Um pouquinho mais próximo. Já percebam que na linha, na linha do tempo eu chamaria ele de 47. Que quer dizer o seguinte, não haveria mais nenhum desenho entre o 45 e o 47. Por quê? Porque esse gráfico está mostrando a reação, a pose extrema 45, como a pose-chave mais distante do movimento, mais distante. Nós estamos saindo, acelerando do 25 e desacelerando no 55, mas passando pelo 45 como uma pose mais distante. E aí, entre 47 e 55, nós faríamos uma pose ali no meio, que seria o 49. Então nós teríamos aí... Percebam que nessa construção nós fizemos sempre, no mínimo, 2 poses de ruptura ou poses de passagem entre cada chave. Para quê? Para definir como que eu saio e como que eu chego no chave seguinte. Mais importante do que marcar uma pose no meio, que não define diretrizes, não define exatamente como que você, como é que o personagem está modificando o movimento. Mas assim, com essa estratégia de marcar pelo menos 2 poses de ruptura, favorecendo os chaves, o início, o chave inicial e o chave final, a gente consegue criar uma certa hierarquia no movimento. E nós estamos só acelerando até a reação, e da reação para a acomodação que nós vamos desacelerar. Percebe? E aí, então, nós teríamos esse resultado truncado, como nós vemos no exemplo da animação, somente com as poses de ruptura, somente com elas. E trabalhando isso, passando e voltando quadro a quadro, nós podemos destacar como é que acontece essa construção. Ele chega aqui, como nós conversamos, já com a pose de surpresa, né, a pose da antecipação, e só depois a orelha vai levantar. Então demarcamos 2 momentos importantes, né, para a virada do personagem. Só terá uma pose entre ela, mas essa vermelha marcou o mergulho, a curva, a profundidade da curva do personagem. De novo, essa pose, ela realmente, vocês têm que alternar com essa vermelha, eu iria alternar com essa pose extrema. A gente vê a mudança de postura do personagem. A mesma coisa nós faríamos aqui entre essa verde e a pose de antecipação.